Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a playlist falando dos elementos químicos da tabela periódica, a qual eu chamo de periodicidade dos elementos. E aí vamos buscar enaltecer o grupo 14, a família 4A, e tentar descrever melhor o comportamento desses átomos, olhar com outros ângulos, como nadar e haver nessa concentração para com esses elementos. Bom, então desde já eu já vou compartilhar minha tela. Pronto. E aí a gente vai falar, ó, grupo família 4A, família do carbono. Carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio. Então, para começar, a gente vai falar do elemento carbono. E carbono, para quem não está habituado e caiu de paraquedas aqui no vídeo, eu gosto sempre de visualizar um pouco a construção da palavra, né? E aí o C, ele é um compasso, né? Para quem não sabe, o C é um compasso. E desse C que faz um compasso na ondulatória, ou seja, os raios que o C ampara, ele faz assim, ó, os raios que chegam, ele tem esse desvio, e os raios que chegam aqui, ele faz o compasso, ó. Compasso. E aí desse compasso vai havendo decaimento. E aí o A é uma tensão, né? Quando a onda chega aqui, ó, quando a gente tem o A, a gente tem uma tensão. Então, um compasso de uma tensão, né? De uma redução de uma tensão, que reage, que faz reação, né? Despressionando o organismo sobre a onda que decai no organismo. Então, carbono. Então, olha só. Aqui a gente tem união de organismos, ou seja, fazendo o carb, né? O Brás, o Cearb, o caber do organismo sobre a onda. Então há um processo de instalação aqui, ó, nessa linha de raciocínio. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Carbono. Vamos lá ver o que é o carbono, então. O carbono, ele é um não metal do segundo período do grupo 14 da família do carbono, da tabela periódica. Seu número atômico é 6, ou seja, possui 6 prótons em seu núcleo, e o seu peso atômico é 12. O elemento químico carbono é representado pela letra C. Então a gente tem o carbono como um compasso, né? Vamos lá. É um elemento químico do símbolo 6, tal. Como um membro do grupo 14 da tabela periódica, ele é um não metal tetravalente.
portanto, 4 elétrons disponíveis na forma de ligação covalente. Há 3 isótopos com formação natural com o carbono. 12, carbono 13 sendo estável, onde o carbono 14 é radioativo, decompondo com uma meia-vida de aproximadamente 5.730 anos. Ele é um dos poucos elementos químicos que já foram descobertos na antiguidade. Então, o que é o carbono, então? O carbono, ele é um elemento químico, né? E aí, como um elemento químico, ele tem o seu átomo, seu núcleo, e dentro do seu núcleo ele tem o antinúcleo, né? O nêutron e a sua expressão. Então o núcleo ele faz contrações com o nêutron, os prótons fazem contração com o nêutron e regem a sua expressão. Essa expressão aqui, ó, ela faz sobre química, sobre a reação química que ela faz. Algo que a gente chama de sabor ou expressão. E o carbono na natureza ele faz isso, né? Vamos ver aqui, ó. Porque ele coloca, ó, sabor, porque ele coloca as células em estado ativo. Antiguidade. Há vários alótropos de carbono, entre os mais conhecidos são a grafite ou grafita, o diamante e o carbono amorfo. As propriedades físicas do carbono variam de acordo com sua forma alotrópica. Por exemplo, o diamante é altamente transparente, enquanto o grafite é um material opaco. Todos os alótropos do carbono são sólidos em temperatura ambiente, com grafite sendo mais estável. Carbono é o 15º elemento químico mais abundante da crosta terrestre. Então a gente tem, o que a gente tem aqui é uma certa carbono, um pouquinho a abundância. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse. Isso aqui é legal, ó. Linhas espectrais do carbono. Então, o carbono ele sofre vários processos de interação. E aí a gente encontra vários carbonos, com suspensão de prótons, que é a quantidade de prótons que esse carbono encontra. E aí, o que nos diz esse linha de espectro do carbono? Nos diz a forma de contração de um estado elementar em contato com a energia elementar.
Então, como que o carbono se contrai sobre energias elementares? É mais duro, conhece na natureza. Tá. Dentro da crosta terrestre, o quarto elemento mais abundante do universo. Abundância. Todas as formas de vida. Todas as formas de vida. Ele está presente em todas as formas de vida e no corpo humano, e é o segundo elemento mais abundante em massa, cerca de 18,5% depois do oxigênio. Então, olha só, todas as formas de vida elas têm carbono. Isso quer dizer que a gente tem uma biocompatibilidade na atividade metabólica das células. Então o carbono ele é um bom indutor biológico, né? E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que as células elas têm receptores ativos para esse elemento. Então, se eu tenho elementos que compartilham proporções de carbono, esses elementos, produtos, materiais, serão carreados até as células. Logo, o carbono ele consegue fazer essas atividades na célula. Logo, o carbono é uma nota de contração celular. Excelente, cara. Ó, o carbono é um elemento notável por várias razões. Suas formas alotrópicas incluem surpreendentemente uma das substâncias mais frágeis e baratas, a grafite, que é usada em lápis, por exemplo. E uma das mais rígidas e caras é o diamante, mas ainda apresenta uma grande afinidade para combinar-se quimicamente com outros átomos pequenos, incluindo átomos de carbono, que podem formar largas cadeias. O seu pequeno raio atômico permite-lhe formar cadeias múltiplas, assim como o oxigênio forma o dióxido de carbono, essencial para o crescimento das plantas. Com o hidrogênio, forma numerosos compostos denominados genericamente hidrocarbonetos. Dióxido de carbono, hidrocarboneto. Dióxido de carbono, hidrocarboneto. Essenciais para as indústrias e o transporte na forma de combustíveis derivados de petróleo e gás natural. Combinando com ambas, forma uma grande variedade de compostos, como por exemplo ácidos graxos essenciais para a vida, e o ésteres, que dão sabor às frutas. Além disso, fornece através do ciclo carbono-nitrogênio parte de energia produzida pelo Sol e outras estrelas. Então, condutor. Então veja só,
o raio pequeno e sua engrenagem. Então nós temos uma contração muito grande desse átomo, né? Se a gente pegar aqui, ó, e fazer o átomo como uma nota de contração com a vida, você vai ter o espalhamento por vibração O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono ele consegue fazer redução e encontrar dentro dessa redução do carbono encontrar cadeias. Então você tem várias cadeias de utilização do carbono. Então o carbono a gente viu que ele é essencial para a vida. E aí as plantas elas utilizam o carbono para poder adquirir e prender, conduzindo essa energia para a sua rede toda de fibras, né? Então o carbono ajuda as plantas a transformarem a energia do sol em energia de contração para suas células. Os hidrocarbonetos eles também utilizam o carbono em suas cadeias para poder fazer condução de energia sobre moléculas cada vez menos estáveis, por exemplo, os fluidos. Os ácidos graxos também utilizam os carbonos para poder armazenar energia e utilizar essa energia a partir de movimentos metabólicos, transformações desses ácidos graxos sobre fluidos intersectores no organismo, ou seja, você tem as reações de enzimas que conseguem fazer os ácidos graxos liberarem energias. Então a gente consegue armazenar energia através dos carbonos. Você tem os ésteres que também conseguem fazer hemocinas cada vez mais sobre cadeias de carbono para transmitir sabor a vários grupos de células, né? Em vários tamanhos, por conta da contração que o carbono faz. Tudo isso representando a energia e o ímã de energia, né? Você tem a energia do Sol e o que diz ímã significa conduz em uma variação de tamanhos apreendidos essa energia. E aí você consegue cada vez mais uma distribuição solar, que é o que a gente precisa na natureza, né? Tipo, você tem o Sol e o Sol está decaindo, só que o Sol é uma fonte de vida. Logo, o Sol, quanto mais o apreendimento do Sol e a condução, melhor a vida se comporta, se sobrevive, né? Então é um necessário átomo, né? Olha só os vários arranjos que a gente tem do carbono. A gente tem várias
ligas de carbono e é abundante, né? Super interessante. Agora a gente pode falar do silício. Raio pequeno. Vamos lá no silício. Silício. E aí, nesse silício, a gente também pode fazer a mesma coisa, né? A gente tem uma torção, um empenho de torção, né? Que aspira vetores, ou seja, você tem uma engrenagem que que faz um levantamento de dados a fim de barrar a acentuações graves desses dados, que fazem compasso de dados no organismo. Dados são desestruturações da matéria que progridem na natureza. Silício é elemento do grupo do carbono que, por algumas classificações periódicas, pode ser considerado como um ametal. Contudo, é comumente tratado como um semimetal, dado as suas propriedades de semicondutibilidade. Em sua forma cristalina, apresenta um brilho metálico e também uma coloração acinzentada. Aqui, ó, o silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perfazendo mais de 28% de sua massa, atrás somente do oxigênio e seus compostos. Aparece na argila, na feldspar, aparece na argila. Então a argila ela tem silício. No feldspato, que é uma importante família de minerais do grupo dos tectosilicatos, do granito e do quartzo, e areia. Olha só que legal. Normalmente na forma de dióxido de silício, também conhecido como sílica, e silicatos, compostos contendo silício, oxigênio e metais. Isso são silicatos. Silício, oxigênio e metais. O silício é o principal componente do vidro, cimento, cerâmica, da maioria dos componentes semicondutores dos silicones. Então vejam só, né? A gente tem aqui, ó, o espectro do silício, como que ele se comporta à luz, né? Então, para poder fazer esse raciocínio do silício, o que a gente precisa entender, né? Que a gente tem, sobre as ondas, a gente tem os fenômenos. E esses fenômenos, eles são barreiras, né? E essas barreiras, elas são sobre a matéria densidade e movimento.
E para você ter densidade, movimento e controle, você precisa de um complexo. Então, todas as barreiras que são elementos que são produzidos por elementos na natureza são produtos de reações que fizeram ao longo dos anos esses complexos aqui, ó. Controle, densidade e movimento. E tudo isso é um ajuste nobre de ondas que elevam o complexo da sobrevivência, ou seja, a evolução das espécies. Não é que as espécies estão evoluindo, mas é que essas reações de barreiras, conforme o tempo vai passando, vai permitindo o melhor controle, e o controle consegue ver e desenvolver maiores visões de utilização dessas ondas. E aí o silício, ele é um material, para nós, ele é um material que consegue barreiras de formulações complexas, porque além dele ser abundante, ele compartilha, por seu raio pequeno, muitas reações, ou seja, ele consegue aderir a muitos complexos. E aí ele consegue nos ajudar a controlar essas ondas e fabricar o que a gente chama de inteligência em nós, né? E aí as barreiras são esse aqui, ó. A gente tem o parâmetro Si e o L, ó. O L é a barreira que o silício ajuda, né? E aí você desacentua o dado para descompassar esse dado ao organismo. Ou seja, a gente tem essa organização. Calores aqui, ó, diversos. Eletronegatividade, calor específico, define a variação térmica de determinada substância. Ou receber determinada quantidade de calor. Então, olha só, ele consegue receber muito calor e manter o seu estado. Condutividade térmica, potencial de ionização. Então, na natureza é assim, cara. Ó, nós tínhamos materiais com o calor específico alto. E aí, com as ondas e a interseção das ondas com o superaquecimento, essas partículas, esses materiais, eles se fusionaram, e nessa fissão eles foram perdendo por atomística e rearranjo químico, foram perdendo suas características próprias e adquirindo características perto das próprias. Só que aí o elo foi distanciando esse perto das próprias. Então hoje em dia as matérias, né, as matérias e as sobreviventes a gente tem as sobreviventes e as decaídas, né? Compartilham, né? Você tem a matéria-prima e a que compartilha algumas características dessa prima. Só que nessa reações em cadeia, ela foi ganhando de outra prima, né? De outra matéria-prima que decaiu.
na natureza. E aí você tem esse decaimento que faz exponencial. Ou seja, ela coloca tudo em um núcleo, porém nessa repartição ela tem valores diferentes para essas interfaces de reação, de decaimento. E aí a gente está falando da Terra mesmo, né? Aqui, ó, a gente tem vários tipos de utilização. Utilizado para a produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indústria cerâmica, e por ser um material semicondutor muito abundante, tem um interesse muito especial na indústria eletrônica e microeletrônica, como material básico para a produção de transistores para chips, células solares e em diversas variedades de circuitos eletrônicos. Ou seja, parece que a gente tem no silício um bom condutor, porque a gente tem uma condução elástica, né? Condução do silício. É como se a gente tivesse a condução elástica. Ou seja, é lisa. Então, a gente tem um controle maior, né? Por essa razão, é conhecido como Vale do Silício, a região da Califórnia onde estão concentrados numerosas empresas do setor eletrônico e informática. O silício é um elemento vital em numerosas indústrias. O dióxido de silício, areia e argila são importantes constituintes do concreto armado e azulejos. Então o concreto ele vai silício, né? E o azulejo também, sendo empregados na produção do cimento Portland. Esse cimento aqui, ó, vai silício. Como carga em materiais de revestimentos e compósitos de cimento como cerâmica, como elemento de liga em fundições, fabricação de vidro e cristais para janelas e isolantes, entre outros usos. O carboneto de silício é um dos abrasivos mais importantes. Usa-se em lasers para obtenção de luz, com um comprimento de onda de 456 nanômetros. Então, olha só, você barrando a onda com a onda de luz com o silício, você consegue um comprimento de onda por conta da densidade, ó. Então isso é muito legal, ó. O silício é um dos componentes do polímero silicone na fabricação dos diodos e diversos componentes eletrônicos, na fabricação de produtos para restauração odontológicas e utilizado como elemento de ligação entre restaurações em porcelanas e cerâmicas e os adesivos silicatos. Olha, muito legal. Os cristais de quartzo também possuem uma propriedade especial chamada piezoeletricidade. É a capacidade de alguns cristais gerarem tensão elétrica por respostas a uma pressão mecânica. Então é o piezoeletricidade. O termo piezoeletricidade provém do grego piezen, que significa apertar, pressionar. Então aqui, ó, de expressão elétrica. Essa característica consiste em transformar energia mecânica diretamente em energia elétrica. Suas aplicações variam desde alto-falantes piezoelétricos, agulhas para tocar discos e cristais, osciladores para circuitos eletrônicos que trabalham com frequência. Nossa, que legal!
Módulos fotovoltaicos, uso de silício nos módulos fotovoltaicos, painéis solares, aumenta muito, tal. Painel solar, materiais de construção, cerâmica, aerogel, que é isso? Fumaça congelada, assim apelidada pelos cientistas, é um material especial extremamente leve. Suas densidades médias é de apenas 1,1 mg por centímetro cúbico, podem ser derivados do dióxido de silício, embora possam ser confeccionados em outros materiais. É um dos melhores isolantes térmicos. Olha que legal. Um aerogel do tamanho de uma pessoa pesa menos de meio quilo e pode suportar o peso de um carro compacto. Incrível. Vamos ver. Fotônica em silício. Atualmente o silício também é utilizado para a fabricação de guias de ondas ópticas, devido ao seu alto índice de refração. O fenômeno de reflexão interna total pode ocorrer quando o silício está imerso em óxido de silício. Esta propriedade é muito conveniente porque esta combinação de materiais silício e sílica é a mesma utilizada para produzir transistores na indústria eletrônica. Isso torna a fotônica em silício compatível com a plataforma. Esta compatibilidade permitiria a integração direta dos elementos fotônicos com os eletrônicos. Fótons com os eletrônicos, amplificadores e transitores, lasers, fotodiodos e moduladores. O sucesso desta integração poderia ter grande impacto na indústria de telecomunicações e computadores. Interessante. Abundância e obtenção. O silício é um dos componentes principais de aerólitos, uma classe de meteoroides. Pedaço sólido de Em peso, o silício representa mais de quarta parte da crosta terrestre. Vamos ver aqui. Um cristalino de alta dureza. Caraca. Papel biológico. O silício está diretamente relacionado ao crescimento dos animais, tanto na formação dos órgãos quanto dos ossos. Em um homem adulto pode-se encontrar cerca de 1 grama de silício. 1 grama. Apesar de não ter totalmente comprovado, o silício exerce um papel tanto a nível da matriz dos ossos como ao nível de sua calcificação, sobretudo no início de sua formação. É independente da ação de vitaminas D, também está relacionado na formação de cartilagem do tecido conjuntivo e, em particular, na fabricação de colágeno e das proteoglicanas da matriz. O silício orgânico, sob forma do ácido ortacilícico, tem efeitos comprovados no rejuvenescimento cutâneo, melhorando a firmeza e a hidratação e a textura. Em vegetais, o silício é um elemento benéfico, sendo uma alternativa menos custosa que a lignina. É importante no alongamento das fibras de algodão e, em especial, nas variedades de fibras mais longas. Aumenta a resistência e a infecção por fungos, bactérias e, em parte, por criar uma barreira mecânica, em parte, por ativar sistemas de alarme e defesa que incluem elementos como ácido jasmônico. Não raro é empregado como adubo em plantações de arroz para melhorar a performance fitossanitária e para evitar o acamamento. Plantas de cana podem imobilizar carbono na forma de fitólitos. Nossa senhora,
Que elemento, hein? Caramba. É condução elástica, ou seja, lisa. Ele é, como o silício ele é um material que a gente tem um raio pequeno, né? Aqui, ó, silício 14. Então, me parece que essa decomposição e a reassociação que a gente viu do silício com outros materiais trouxe um melhor apreendimento desses complexos que a gente falou, né? Desses complexos aqui, ó, controle, densidade e movimento, que tudo isso é uma perfusão de energia, né? Só que você precisa dessa perfusão com o controle, né? Senão você não consegue contrações nobres. E aí essa contração nobre consegue se instalar e reordenar matérias para serem melhores aprovadas pelo ambiente. Muito interessante o silício. Aí muito bem utilizado. E essa questão do osso, né, 1% de silício no organismo, demonstra como existe essa integração desses átomos no compartimento biológico dos seres vivos. Agora a gente pode ver um pouco do germânio. O germânio é um elemento químico de características semimetálicas, vamos ver aqui, ó. Vamos lá vamos buscar aqui antes como é que é o silício aqui, ó, imagens. Então a gente tem ele assim. Esse aqui parece que sofreu processos. Muito interessante. Germânio. 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 Tem uma delimitação de espaço que escala reação de onda conduzida pela tensão da onda que pulsa o organismo. Em combustão. Ó, germânio. Germânio é um metal sólido, duro, cristalino, de coloração branca acinzentada, lustroso, quebradiço, que conserva o brilho em temperaturas ordinárias. Apresenta a mesma estrutura cristalina do diamante e resiste à ação dos ácidos alcális. É uma base de sal iônica
em um metal alcalino. Então a gente tem a característica de resistência, né? Resistência. Forma grande número de compostos organolépticos e é um importante material semicondutor utilizado em transistores e fotodetectores. Diferentes da maioria dos semicondutores, o germânio tem uma pequena banda proibida, band gap, respondendo de forma eficaz à radiação infravermelha e pode ser usado em amplificadores de baixa intensidade. Legal. Então aqui a gente tem o arranjo atômico. Que deforma sobre as ondas condução e apreensão dessa condução de forma organizada pelo arranjo estrutural. Então, com isso a gente tem uma certificação por informar essa matéria os contatos com ondas, né? Então você vai aqui deve ter detectores, propriedade química, ele é abundante, são germanatos, separado outros metais existentes no mineral. Desenvolvimento de transistores germânico abriu porta a numerosas aplicações eletrônicas que atualmente são cotidianas. Foi o principal responsável pela crescente demanda de germânio. Legal. Eu não vou entrar muito em detalhe não, mas o germânio parece que ele tem características que conseguem fazer maiores sofisticações nos circuitos eletrônicos. Então vamos um pouquinho, circuitos eletrônicos. Germânio. Agora vamos lá no estanho. O estanho é um metal não ferroso, raramente encontrado na forma pura. Ele combina-se com outras substâncias formando compostos orgânicos e inorgânicos. Vamos puxar aqui, estanho. É usado para produzir diversas ligas metálicas, utilizando para recobrir outros metais para proteger da corrosão. O estanho é obtido principalmente do mineral cassiterita. É um dióxido natural e principal minério de estanho, ou cristal tetragonais, onde se apresenta como um óxido. É um dos metais mais antigos conhecidos e foi usado como um dos componentes do bronze desde a antiguidade. Estanho, metal branco, prateado, maleável, dúctil. Quando aquecido na presença do ar acima de 1500 graus Celsius, retorna à condição de óxido. Estanho age como um catalisador, uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Estanho, catalisador. Quando o oxigênio se encontra dissolvido, acelerando o ataque químico. Quando aquecido na presença, o estanho é atacado pelos ácidos sulfúricos, nítrico e clorídrico, concentrado em bases produzidas estanatos.
O estanho facilmente pode ser lustrado e é usado como revestimento de outros metais para impedir corrosão ou outra ação química. Impede corrosão química. Maleável, malotrópico, cristalinas. Vamos ver. O estanho liga-se prontamente com o ferro e foi muito usado na indústria automotiva para revestimento e acabamento de lataria. O estanho, que faz uma ótima liga com chumbo, é usado como revestimento misturando ao zinco e no aço para impedir a corrosão e evitar a eletrólise. O estanho também é muito usado em telhas correntes e âncoras. Em química, a eletrólise é a reação química de oxirredução provocada pela passagem da corrente elétrica. Entendi. Os recipientes de aço blindados com estanho, folhas de Flanders, são usados extensivamente para a conservação de alimentos, e desta forma é um grande mercado para o estanho metálico. Então, conservação de alimentos. Conservação de alimentos. Os ingleses os denominam de tins. Algumas ligas importantes de estanho são bronze, metal de sino, peltre, solda macia e metal branco. O sal mais importante é o cloreto de estanho, que é usado como agente redutor e como mordente no processo de fixação de tintas no tecido morim, produzindo um tecido estampado denominado chita. O cloreto também é adicionado a sabões, sabonetes e perfumes. Cloreto de estanho é adicionado a sabões e perfumes para manter a cor e perfume desses produtos. Revestimentos de sais de estanho pulverizados sobre o vidro conduzem eletricidade. Esses revestimentos foram usados em painéis luminosos e em para-brisas para liberá-las de águas ou gelo. Revestimentos de sais de estanho pulverizados sobre o vidro. Tá. Usados em painéis. O vidro de janela frequentemente é produzido por meio de flutuação de vidro derretido sobre o estanho para tornar a sua superfície plana. O estanho também é usado para soldar juntas de tubulações ou de circuitos elétricos e eletrônicos. Na forma de ligas, é usado para a fabricação de molas, fusíveis, tubos e peças de fundição, como mancais e bronzinas. Sais de estanho são usados em espelhos e na produção de papel, remédios e fungicidas. Devido à grande maleabilidade do estanho, é possível produzir lâminas muito finas utilizadas para acondicionar vários produtos, como por exemplo maços de cigarros e barras de chocolate. Que legal. Supercondutor transforma-se num supercondutor abaixo de 3,72 kelvins e foi um dos primeiros supercondutores a ser estudados. O efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético de um supercondutor. Meissner. Efeito Meissner é a expulsão de um campo magnético. Uma das características dos supercondutores foi descoberta inicialmente
em cristais supercondutores de estanho. O composto nióbio estanho é comercialmente usado para produzir fios de ímãs supercondutores devido à sua alta temperatura crítica e campo magnético crítico. Os eletroímãs supercondutores, que pesam alguns quilogramas, são capazes de produzir campos magnéticos comparáveis a toneladas de eletroímãs convencionais. Legal. Ímãs supercondutores, estantes supercondutor. Caraca, muito legal. Muito interessante. Estanho. Bom, pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu estou me acabando. Estou me acabando energeticamente. Mas no próximo vídeo a gente continua falando dessa parte da tabela periódica. Lembrando que esses elementos aqui, ó, carbono, silício, germânio, estanho, são muito utilizados no sentido dessa recriação, né, dessa organização de estados de recriação das matérias, né, o que faz com que a gente nós tenhamos maiores controles na natureza, né? E é isso então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui.